E esse aqui, irmão, trabalho eterno do pastor também? Pode me dar uma olhada mesmo, não reparei ainda. Irmão, trabalho desse que tem terno, tem calça de pastor, Pior que tem, né? tem sapato, né? Camisa, gravata, anel. Gravata, anel de pastor. Eles só estão precisando ver se vocês conseguem fazer pastor, né? Porque a roupa tá fácil. Como isso não é possível, vai ficando só com a indumentária mesmo. Mas é sério que tem mesmo. Graças a Deus, né? Crianças, ó. Pra quem não é pastor aí, ó. E- Quem gosta de pastor? Amém? Nessa noite, irmãos, eu vou pegar um pouquinho, o Senhor permitindo, a mensagem 3 classes de crente. Eu quero. É bom para a gente identificar isso que nos ajuda a nos livrar de problemas. Existe um costume dentro da mensagem, como é do sistema também. A pessoa batizou, já puxa ela para dentro e já vai contando tudo para ela, ela vai sabendo de coisas que não tinha necessidade. Sabe o que acontece? Tem 3 classes de crente. Ele pode ser um incrédulo ou pode ser um manufaturado. E a hora que ele desviar, isso vai ser um fermento para ficar jogando para ir para lá, para cá, para lá, para cá. Então nós temos que ter prudência, né? Nós vamos ver depois aqui. E nessa noite também eu senti de fazer a comunhão, né? Primeiro, lá nós fazíamos todo o primeiro sábado do mês. Aqui eu vou deixar para fazer toda quinta-feira, toda primeira quinta-feira. Começou o mês, deu a primeira quinta-feira, nós vamos tomar a comunhão. O irmão Brana diz que o cristão, todos os cristãos, né, ele precisa participar da comunhão. E até ele deixou a comunhão tem um requisito nela. Aquele que come indignamente, come para sua condenação. E o que não come não tem parte com o Senhor. Então é um peso, de todo jeito é um peso, né? E eu sempre digo para os irmãos que a única coisa que impede um irmão de não tomar a comunhão, é a incredulidade. Você sabe o que é tomar a comunhão indignamente? Às vezes, não explicamos isso, e as pessoas ficam com um peso sem saber. Você só é indigno de tomar a comunhão quando você comete pecados e não acerta aquilo, ou não põe na presença do Senhor, não é sincero com Deus. Tudo que for colocado debaixo do sangue, acabado. Assim é indigno. Mas se há sinceridade nos corações para com Deus, e outra coisa, às vezes o irmão vem na comunhão e ele discutiu com o outro lá, naquele dia, e o coração está pesado. Vai deixar de tomar a ceia? Não tem necessidade. Faz um propósito no coração, na primeira oportunidade chama o irmão e faz um acerto. Não tem problema, né? Não pode, é como o profeta diz, ficar sem tomar a comunhão. Para aqueles que são crentes em Cristo, Ele carregou todos os nossos pecados, todas as nossas fraquezas, e nós temos que ter confiança nele, não é em nós. Se nós formos esperar nós ficar perfeitos para poder tomar comunhão, nossa perfeição é o Senhor. Mas depois nós leremos para a ceia. Agora, o livro de João, irmãos, o Evangelho de São João, no capítulo 6, nós vamos ler as Escrituras. Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 60 até o 71. Evangelho de João 6 e 60.
6:60. João, não estou nem achando João aqui. Mateus, Marcos, Lucas e João. Rebeca não fica em pé. Rebeca, fica em pé. Mateus Rebeca. quanto? 6:60. É assim mesmo, pai? 60 até o 71. nós vamos. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem eram os que haviam de quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Amado Deus e Pai Celestial, abençoa, Senhor, a leitura da Tua palavra e fala conosco nesta noite, Senhor. Dá-me sabedoria e traga o que o Senhor quiser para nós, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Poderes. Duro é esse discurso. O Senhor Jesus, vocês podem ver depois que ele não ficou dando explicação para ninguém. Por que o Senhor Jesus não explicou? O Senhor Jesus fez pouco caso dos 70, já pensou? Mas ele não explicou. Os discípulos disseram: mestre, o povo está indo embora. E ele não alisou nem os discípulos. Vocês não querem ir também? Você sabe por que o Senhor não ficou ali preocupado? Bom, um, porque ele era Deus, ele já sabia que eles não creriam mesmo, né? E outro, que o Senhor Jesus nunca andou contra as Escrituras. São Mateus capítulo 11, verso 25, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver se eu não estou citando a Escritura errada. (11, 25). Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. O Senhor, sabendo que é uma aprovação do Senhor, aprove a Deus revelar para alguns filhos e os outros nunca saberiam, de que adiantaria ele ficar outros? Espera aí, não vai embora não, vou explicar. Eles não entenderiam do mesmo jeito. É revelação. O que é revelação? Revelação é um entendimento que vem direto do Senhor para o teu coração.
não é para a tua mente, não é sabedoria humana, é um esclarecimento no teu espírito, na tua alma. Só você entende aqui. Enquanto todo mundo está morrendo de medo, você está descansado. Josué e Caleb disse: nós possuiremos a terra. Os 10 espias disse: vamos embora, voltar a ser escravo, porque nós vamos morrer aqui. 2 só tinham recebido no coração a revelação de que Deus era capacitado de cumprir a sua promessa. Era a palavra de Deus. Se eles não possuíssem a terra, quem estava quebrando tudo ali era Deus, não era Josué e Caleb. Quem estava falhando era o Senhor. E eles confiavam em Deus, eles confiavam no Senhor, nesse Deus Todo-Poderoso, que Ele nunca falha com a sua palavra. Então, irmãos, é revelação. Não adiantava o Senhor Jesus ficar chamando e tentando explicar para a pessoa. Eu já fiz isso muitas vezes errado, tentando explicar a revelação para uma pessoa. Não se explica a revelação. Ou ele recebe da mesma fonte que eu recebi, ou ela recebe, ou não recebe. Então o Senhor não ficou correndo atrás. Não vai. Se vocês forem embora, eu fecho a igreja. Aí é só os 6, vai ficar só 12. Como é que eu vou viver? Ele ficou preocupado com isso? Não. Ainda pegou, ainda acabou de chacoalhar os outros ainda. Vocês não querem ir também? Agora, ué. Pedro, sempre o Pedro, né? Para onde iremos nós, Senhor? Olha o que Pedro falou. Outro dia, conversando lá com os irmãos, eu disse: vocês podem ver que dentro das Escrituras não existe relato de igreja romana em Israel. Porque fazer um judeu prostrar perante uma imagem, só se depois cortar a cabeça e ele cair deitado na frente dela, porque não tem condições. Por isso que não existe relato, eles nunca. E não era negócio eles matar todos os judeus, né? Porque aí eles não tinham lucro do país. Então era melhor deixar isso para a religião deles e ganhar dinheiro em cima deles. Pedro reconheceu o Senhor Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro. Não foi o que ele disse? Pedro disse: desde então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, primeiro, Senhor, letra maiúscula, só para Deus. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, que no grego é ungido, Filho de Deus vivo, né? Ou Messias no hebraico, né? Que é Deus dentro de um homem. Perguntar para um judeu o que é o Messias, ele vai falar: é o Jeová do Velho Testamento andando num homem aqui na terra. E eles reconheceram que o Senhor Jesus era o Deus encarnado na terra, né? Nessa leitura, não sei se os irmãos prestaram atenção, nós identificamos as 3 classes de crente. Aonde que elas estão? Vou passar só assim rapidamente, para depois nós entrar aqui. Quando o Senhor Jesus disse: aquele que não... Aí já está na leitura anterior, né? Que não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Então aqui muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E o que eles fizeram? Retiraram-se. Esses são os incrédulos, tá? O incrédulo, quando ele não suporta a Escritura, ele já dá a linha logo. Primeiro, 3 classes de crente. Nós achamos um incrédulo. Depois, nós achamos um que era o manufaturado, que o havia de trair. O maior perigo do manufaturado é porque ele também participa do ministério. Ele também carrega ofício, ele também tem dom. Judas Iscariote foi comissionado junto com os 12. Ele expulsou o demônio, ele curou o enfermo,
fez sinais, pregou o Evangelho, e era um demônio na alma. Mas foi comissionado pelo Senhor. Os dons e a vocação de Deus é sem arrependimento, né? Nós não devemos confundir isso. Quando você vê uma pessoa que ele não sente nenhuma preocupação em deslizar em cima da palavra de Deus, cuidado com essa pessoa. Porque o Filho de Deus, o verdadeiro cristão, ele tem todo o respeito por essa palavra. O irmão Brana diz na mensagem de identificação que ele identifica 100% com o Evangelho. E ele se preocupa em estar se identificando 100%. 100% sempre. Já os manufaturados e os incrédulos, eles nem se importam de observar se o que eles estão ensinando ou o que eles estão crendo se está mesmo dentro da Escritura. Porque a natureza, Filho de Deus tem a natureza de Deus. Filho de Deus é palavra, como Deus é a palavra. Um dia para você voltar. Quando nasce uma criança aqui, um dia se tornará um homem. Quando um Filho de Deus é manifestado na terra, um dia ele vai vir ser um Deus, com a mesma natureza do Pai. E o irmão Brana diz na mensagem adoção e várias outras mensagens, que vai chegar um tempo que o Filho de Deus tem que ser adotado por Deus novamente. E essa adoção implica na totalidade da natureza do Pai no Filho, ou nos filhos, né? A igreja, a noiva. Quando isso acontecer, você terá toda a natureza do teu Pai. E automaticamente toda a autoridade, toda a unção, todo o poder. Hoje nós ouvimos dizer, eu tenho o Espírito Santo, todo mundo tem o Espírito Santo. Desde quando eu conheço essa mensagem, todo mundo. Você pode perguntar para qualquer irmão, você tem o Espírito Santo? Sim, eu tenho o Espírito Santo. Mas o profeta diz assim, não deixe que isso lhe atrapalhe. Coloque isso na ordem. Na mensagem, nós também podemos ter o Espírito Santo do mesmo jeito que o sistema tem. Eu posso carregar um ofício, posso ter um dom, e é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo que a Bíblia fala que ele te dá direito, ou te sela como um filho de Deus, aí já não é só uma unção na carne. O profeta diz que os dons é uma unção na carne. É a mudança da natureza do teu espírito, um novo nascimento. A diferença é enorme. Os que foram ungidos na carne, eles poderão ficar na tribulação e ter que esperar a segunda ressurreição. Os que receberam o Espírito Santo no Espírito, a nova natureza, eles são parte da noiva. Eles são os filhos de Deus. Só os filhos de Deus voltam a ter a natureza do Pai de novo. Só os filhos. O profeta diz, os outros não ressuscitarão senão na segunda ressurreição. Muita gente estará ali, salva, mas não como a noiva. Existe uma diferença. Então o profeta diz assim, que em todo grupo existe as 3 classes de crente. Em todo segmento. Eu fui jogador de bola, tenho as 3 classes. Lógico que não tem nada a ver com o Evangelho. Não é 3 classes de crente dentro do campo, mas tem 3 classes de crente quanto ao jogo. Tem o genuíno que ele se mata o jogo inteiro, dá o sangue mesmo, joga, mas joga muito, ele dá o sangue. Tem um que fica disfarçando que está jogando, está só enganando os outros, não está correndo, não está fazendo nada. E tem um que não faz nada dentro do campo, ele fica ali só, aquele lá, não sei o que ele foi fazer lá, mas está lá, tem então os 3. Todo grupo tem as 3 classes, o profeta diz. Você pode pegar qualquer segmento. Se você pegar jogador de baralho, tem as 3 classes. Se você pegar dançarino, tem as 3 classes. Se você pegar tudo que você pegar, tem 3 classes. Todo grupo. E no Evangelho, na religião, não é diferente.
todo grupo tem as 3 classes de crente também. Parágrafo 14 da mensagem 3 classes de crente, o irmão Brana diz assim: primeiramente temos os crentes, logo aos crentes manufaturados, e por último os incrédulos. Agora, isto em verdade é um tema tremendo, porém tão seguro como estamos assentados aqui nesta noite. Esses grupos sempre têm existido. Onde existir uma reunião de pessoas, sempre estarão estas 3 classes. Sempre tem sido assim, e seguramente sempre será até a vinda do Senhor. Se os irmãos observarem, é em todo segmento e em todo assunto. Se você faz uma reunião com um grupo de pessoas, ali você tem as 3 classes de crentes. Seja para tratar de negócio de uma firma, você tem os 3 grupos ali. Tem o genuíno, que crê naquela firma e que vive em função daquela firma. Ele realmente se doa para aquela firma. Depois aparece o manufaturado, né? Ele fica fazendo de conta que ele se doa para a firma, se aproveitando de um, de outro. E o incrédulo, que não quer nem saber que a firma falha, quer nem saber se ela falir, se ela afundar, quebrar, não quer nem saber. Eu quero o meu salário no fim do mês. Todo segmento, o profeta disse, você vai encontrar as 3 qualidades de pessoa. E não é diferente dentro do Evangelho. E o irmão Brana diz: até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Sempre nós encontraremos as 3 classes. Agora, como eu disse aqui no começo, é um erro quando chega um irmão, batiza, e logo nós já pegamos e participamos ele de coisas, das dificuldades, dos problemas da vida, né? A pessoa chega de fora, de repente nós já vamos dizer assim, inteiramos a pessoa de tudo que está acontecendo, e nós nem sabemos que qualidade de crente que é aquela pessoa. Você sabe o que você está fazendo? Você está armando uma armadilha para você mesmo. Não há necessidade de nós estarmos passando o cotidiano dos irmãos, nem da nossa vida para ninguém. Porque, primeiro, se ele é um cristão, ele não tem interesse de saber. O cristão não tem interesse de saber. Porque quando um cristão sabe da vida de um irmão em problema, ele sabe que ele arrumou mais uma responsabilidade para orar. Sabia que o cristão verdadeiro, quando eu falo cristão nascido de novo. Sabia que ele não tem tempo de orar para ele? Difícil você ver um cristão pedindo coisa para ele mesmo. Ele é cheio de amor, e ele está orando pelos outros, pelo irmão, pela irmã, o irmão em dificuldade, o outro em dificuldade, irmãos, pessoas do mundo passando necessidade, né? Como a gente estava falando de manhã, tomando café, e ela reclamando que o pão de ontem não tinha ficado bom. Eu falei, hoje no mundo inteiro tem muitas crianças que não têm um pedaço de pão para comer. Esse reino de Satanás apodrecido, que engana as pessoas, de hipócritas e de gente egoísta, como que pode ser desse jeito? Esse aqui é o reino do Senhor Jesus Cristo? Nunca. É uma vergonha atribuir isso aqui ao reino do Senhor. Desde que Satanás tomou conta disso aqui, olha o que ele fez com a terra e com as pessoas. Eu sei que hoje eu não posso suprir a necessidade de todo mundo, mas nós podemos falar de um Deus que está prometendo suprir a necessidade de todo mundo e colocar todo mundo num governo perfeito, porque daqui uns dias o Senhor vai vir e tomar conta, limpar essa terra e vai governar essa terra, e será um governo justo. Então, em toda classe existe as 3 classes, né? Em todo grupo existe as 3 classes.
Vamos ver primeiro o genuíno, né? Agora notem no verso 22 da mensagem para esse classe crente. Agora notem que Pedro estava convencido que esse era o Messias. Por que Pedro estava convencido? Como Pedro ficou convencido que ele era Deus na terra? Lembra um dia o Senhor Jesus perguntou, não me recordo a escritura agora, e o Senhor perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos disseram: mestre, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, alguns dos profetas que ressuscitou. Eles sabiam porque os sinais seguiam o Senhor, mas eles não sabiam identificar, o apóstolo Paulo diz que eles tiveram que ser cegados para que a misericórdia de Deus viesse para os gentios. Eles não enxergariam de todo jeito, como nação não, enxergou como indivíduos, alguns indivíduos, mas como nação eles tiveram que ser cegados, para que houvesse misericórdia para os outros povos. E o Senhor Jesus disse assim: e vós, vocês que está todo dia comigo, quem dizeis vós que eu sou? Um vira para lá, o outro vira para cá, o outro vai para baixo, o outro vai para cima. Os discípulos não sabiam quem ele era. Vocês veem o tanto que tem peso a revelação? Ser crente, servir o Senhor, ser da mensagem. De repente vem fresquinho para Pedro, né? Desceu na hora. Eles não sabiam. Pedro o Senhor Jesus, né? Que é Deus, né? Ele também chama Jesus. Às vezes eu falo assim, dá uma confusão, mas não é. O nosso Deus, o Jeová do Velho Testamento, ele também chama Jesus. O Senhor revelou no coração de Pedro, né? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo quer dizer ungido, quem está cheio de Deus. Aí o Senhor Jesus disse assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque, o que ele disse? Não tu revelou a carne e o sangue. Aqui ele excluiu seminário, teologia, excluiu todos os teólogos do dia, que eram os fariseus, os sacerdotes, entendidos. Bom, para começar, Pedro não tinha mesmo teologia, porque ele nem sabia escrever o nome dele. Como que eles seriam estudados? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Veio para Pedro, no coração dele. Então, ele era um genuíno, porque ele vivia por revelação, ele seguia o Senhor Jesus Cristo por um esclarecimento de Deus direto no coração dele. Podia chover, podia fazer sol, podia fazer o que fosse, Pedro continuava crendo. Quando Pedro negou ele 3 vezes, quando ele foi preso, o apóstolo São Pedro não descreveu do Senhor, ele sabia? Ali foi uma falha, pressão. Os irmãos não vão imaginar, acho que talvez nunca na vida, a unção que estava rodeando aquilo ali. Ali era para dar dor nos ossos, de tanto demônio que tinha naquele lugar quando prenderam o Senhor. Porque, para começar, para o Senhor ser preso, Deus precisou permitir, né? Deus precisou permitir Satanás, a legião de demônios, vir fazer aquilo com ele. Então a unção que rodeava ali naquele sacerdote para arrumar, imagina a unção que estava aquelas 2 falsas testemunhas. Aquilo estava com legiões de demônios no corpo para falar contra o próprio Senhor.
Aqueles dois hoje estão lascados, hein? Já há muitos anos. Fora o sacerdote, tudo que tomou posição contra o Senhor. Então hoje a gente fala assim, mas Pedro negou o Senhor, vocês não fazem ideia. Talvez Deus abençoe que nunca vocês venham sentir essa atmosfera maligna. Chega da dor, irmãos, eu já passei por isso. Quando a pessoa que está ungida que esse demônio sai de perto, o corpo parece que tomou uma pisa, chega a dar dor nos ossos, precisa tomar umas gotas para tirar a dor do corpo. Então a pressão foi muito grande, não que Pedro descreu do Senhor, ele era um homem, ainda não tinha o novo nascimento, não tinha a natureza divina dentro dele, mas ele era um crente, porque ele creu no Senhor. E o que prova que ele creu no Senhor? Que ele estava no Pentecoste. Ele seguiu, e ele estava lá no cenáculo, ele foi cheio do Espírito Santo, e foi crucificado de cabeça para baixo. Será que isso não prova? Não é suficiente para nós sabermos se ele era um crente ou não? O genuíno? Então o nosso irmão Pedro aqui é um genuíno, né? Seguimos um pouquinho de Pedro aqui, né? Não vou demorar muito. Não importava o que diziam os demais, não importava o que dizia o sacerdote. A Simão Pedro não importava o que dizia a igreja, porque estava convencido em si mesmo, em seu coração. Naquela ocasião, quando Cristo lhes havia perguntado, quem dizeis os homens que eu sou? Eles lhe responderam que alguns diziam que ele era um profeta e outros diziam que ele era um dos antigos que havia ressuscitado. Eu já falei isso aqui, né? E Elias, Moisés. Então ele lhes disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Então respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Quem revelou para Pedro? Então o Espírito Santo revelou para Pedro que ele era Messias, e ele era o nosso Salvador, né? Então o verdadeiro crente, ele sempre mantém a posição da palavra de Deus, não importa. Se ele fica sozinho, não importa. O irmão Brana foi um homem de posição. Ele disse, se eu tiver que comer pão seco, bolacha de água e sal aqui, ó, bolacha de sal e beber água aqui, tá bom demais, né? Irmãos, uma pessoa que tem uma posição com Cristo, está tudo bem, tudo vai muito bem. Quando a gente entra véu adentro, acabou os problemas. Se está no Senhor, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, né? Como diz aquele hino, né? Com Cristo no meu barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no meu barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. O Senhor Jesus está no nosso barco, está em nosso coração. É para isso que veio esse mensageiro, nos ensinar como estar qualificados, ou limpos, ou preparados para ser vasos do Senhor Jesus Cristo. Não ser religioso, não fazer parte de uma igreja, ser cheio de Cristo, a natureza do Pai, voltar à comunhão com o Senhor, que um dia nós tivemos. Bom, o genuíno é aquele que crê no Senhor incondicionalmente, né? Se todo mundo abandonar, ele fica no barco, não tem problema. Se todo mundo tacar pedra, não tem problema, eu fico do mesmo jeito. Por quê? O genuíno não tem contra ele, não tem como ele ir contra si mesmo, porque já está dentro dele, a natureza já entrou lá dentro. Eu sempre digo, eu posso ser hipócrita com outra pessoa, mas não tem como eu ser hipócrita comigo mesmo, ser falso comigo mesmo. A boca fala do que o coração está cheio. Por mais que uma pessoa monte aparência, uma hora ou outra ele desliza e solta alguma coisa, porque a boca fala do que o coração está cheio.
Ele pode premeditar, pensar muito, mas num minuto ele solta, e ele soltou o que está dentro do coração, não importa. Então o genuíno sempre mantém a posição, porque não tem como negar a si mesmo, né? Depois do genuíno, o profeta fala do incrédulo. Vamos ver um pouquinho aqui do incrédulo. Então, em segundo lugar, temos o incrédulo. Falemos dele um pouco. Que é o que faz o incrédulo? O que faz o crente? Ele aceita a palavra sem conjecturas, tá? O incrédulo, ele gosta de arrumar argumento para continuar incrédulo, para continuar mundano. O cristão humilha, porque o cristão tem natureza de Cristo, tem o Espírito Santo, e a natureza do Espírito Santo é a natureza da pomba, do cordeiro. Ele humilha, ele cede. O irmão Brana diz: é direito da ovelha toda aquela lã, mas ela cede até os direitos dela. Mas o incrédulo não, ele puxa o direito para o lado dele, como um argumento. O que faz o crente? Ele aceita a palavra, e assim tem sucedido com os crentes de qualquer raça em todas as gerações, desde Noé até hoje. Poderíamos pregar 6 meses de avivamento somente sobre isso, apresentando os diferentes exemplos daqueles que creram. Portanto, os crentes não têm dúvidas. O crente crê sem importar como soe, ou sem importar com o que os demais digam, ou quão impossível pareça ser. Esse é o crente. De todos os modos, o crente crê. Crê em quê? Na palavra. Ele não crê nos dogmas, mas na palavra. Não crê em denominação, mas na palavra. Não é o que alguém diga, mas é o que a palavra diz. Agora recordem bem, esse é o crente. O crente não anda questionando, ele não anda dizendo: como pode ser tal coisa? Poderia eu explicar isto? É um incrédulo. Ao crente não lhe importa o que seja, não precisa explicar para o crente. Se é a palavra, então é a palavra. Correto? Esse é o crente. Agora isso aqui, irmãos, isso aqui tem tanta linha em cima desse pensamento. Porque o incrédulo, o que não quer, é porque o incrédulo é o que não quer, não é que ele não crê. A natureza do pecado dele faz com que ele não queira crer no Evangelho, porque ele quer continuar vivendo a vida mundana. Agora, isso existe linhas. Se você fala para o irmão: você não pode cortar a ponta do cabelo, nem que seja a ponta do cabelo. Ah, mas a Bíblia diz que tem que ter cabelo crescido, mas não fala o tamanho. O incrédulo arruma argumento. Bom, aí isso estende, né? Quando uma pessoa vem e diz: eu tinha vontade de fazer isso, aquilo outro, e o ministro diz assim: isso não tem mensagem, e não tem Bíblia, isso fica com o teu coração. Então deu certo. Se vai ficar com o meu coração, não deu certinho, então. Está vendo? Incrédulos, eles querem fazer do jeito que o mundo faz. Agora o crente, ele crê. E não fica se arriscando nas divisas, na fronteira com o inimigo. Agora, queremos estudar acerca do incrédulo. Estes se sentiam bem porquanto lhes davam palmadinhas nas costas, e lhes chamavam discípulos. Isso aqui isso aqui tem demais, né? Gente interessada em posição, membro interessado nisso. Tem membro que se o dia que ele vem na igreja, se o pastor não der um tapinha nas costas dele, chamar ele de irmão, qualquer coisa, ele vai arrasado embora.
Não precisa nem de pregar, é só bajular ele um pouquinho. Acabou, né? Virou, já está bom, o dia dele está feito. Bajuladores. Você pensa que o Senhor Jesus, lógico, eu estou falando assim, porque o Senhor Jesus já sabia, conhecia aquelas pessoas. Outro dia eu ainda estava falando para a Diana, o quanto que o Senhor sofreu, porque nós ainda, o nosso discernimento é limitado, às vezes nós conseguimos discernir alguns espíritos, mas ele discernia tudo. Você sabe o que é andar com uma pessoa? Nem a pessoa sabia que ele ia trair ele, nem Judas sabia que ele ia ser o traidor, e o Senhor Jesus já sabia que ele era o demônio que ia trair ele, e andar com aquela pessoa sabendo todo o sofrimento que a Bíblia dizia que o Messias passaria. Você já pensou se eu tivesse que sair daqui sabendo que ali na esquina eu seria apanhado por uns 10 homens, um pau na mão e pedra, e eles iam me moer mesmo no pau e na pedra, e eu ter que ir lá? O Senhor Jesus sabia para onde ele estava indo. Ele disse: eu tenho poder para entregar a minha vida e tenho poder para reavê-la. Ele entregou porque ele quis entregar. Quem poderia pegar o Senhor? Ele fez isso por amor dos seus filhos, para nos redimir das garras do inimigo, para tirarmos da mão de Satanás. O Senhor nosso Pai fez isso propositalmente. Ele quis nos salvar das mãos de Satanás, e fez isso no Calvário. Comprou você e comprou eu, e o inimigo não tem mais autoridade sobre nós, porque estamos debaixo de um sangue todo-poderoso, e almejando um Espírito todo-poderoso, voltar à natureza do Pai. Essa é a posição do crente. É para isso que nós conhecemos esse mensageiro, para voltar à nossa posição original. Sabiam, porém, quando este que eles consideravam como um profeta, sabiam que verdadeiramente era um profeta, porque podia curar os enfermos. Quando ele saiu com a verdade, ele chegou à admoestação, o que era contrário ao que eles criam. Então estes não puderam receber a palavra. Eles podiam receber os milagres, e até isso aqui enquadra em Hebreus capítulo 10 e versículo 29, tá? Eles podiam receber as bênçãos, não foi isso que Paulo disse? Eles queriam, participaram das bênçãos de Deus, gozaram dos benefícios. No 2 aqui, no 6, a leitura fica mais clara para os irmãos entenderem o que aconteceu. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Agora eu não lembro a outra leitura de Hebreus. Preciso deixar mais anotado isso aqui. Pois eu acho. Eles queriam os milagres, eles queriam as bênçãos, queriam não, gozaram das bênçãos e dos milagres, foram ungidos, né? Mas quando veio a palavra, quando veio o Espírito Santo para eles, para ficar com a palavra, porque ali era o Espírito Santo
Hoje o Espírito Santo nos guia em toda a palavra. Ali o Espírito Santo falava a palavra na boca daquele homem. O Espírito Santo é Deus, gente. É só um título. Ali o Senhor falava a sua palavra na boca daquele homem, o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós somos a boca do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então quando vem a palavra, eles começam a voltar para trás. Isso acontece todos os dias quando nós conversamos com as pessoas e você leva o Evangelho para ela. Tem pessoa que toda vez que você prega o Evangelho para ela, ela rebate. Ela nunca aceita, nunca diz amém, irmão. Isso é a palavra do Senhor. Amém. Não, mas isso. Incrédulo. Incrédulo. Eu sempre dizia para os irmãos, eu já sofri muito com pregações propositais, sabe? Ministro subir no púlpito para atacar uma pessoa diretamente. Só que eu tinha uma posição minha, pessoal, assim. É proposital, mas ele está lendo lá na Bíblia e realmente eu estou devendo isso, então é a palavra de Deus. Se ele está fazendo isso propositalmente, ele se vira com Deus depois, que é problema dele como um pregador. Agora eu tenho que me virar de pôr na posição, aí é problema meu, né? Se é proposital, se não é proposital, bateu, eu estou devendo, eu não tenho que achar ruim com ele, eu tenho que pôr em ordem a minha vida. Agora, se ele fez proposital, aí é problema dele, porque aí ele é um personificador. Talvez o Senhor não queria me corrigir naquilo, aquele dia. Talvez tivesse outro assunto para o Senhor falar comigo, ou talvez o Senhor tivesse outra pessoa para orientar, para instruir, ou para exortar. Quando o pregador toma a posição, quando ele toma a palavra, ele tirou o Espírito Santo de cena, é espírito nicolaíta, que é domínio dos leigos. O Mombrana diz que é direção humana, homens achando que eles têm alguma coisa, que eles têm a palavra. Não é, irmãos, você não é a palavra de Deus, porque você pega, se eu pegar essa Bíblia aqui e começar a ler ela e começar a atacar os irmãos aí sentados, eu não estou sendo dirigido pelo Espírito, não é vivificada essa palavra. Isso aqui só é vivificado quando o Espírito Santo vem e usa esse corpo para citar as mesmas coisas que ele usou a boca daqueles irmãos e as mãos daqueles irmãos para escrever isso. Então, se ele quer ser um personificador, é problema dele, ele se acerte com Deus depois. Mas é a palavra de Deus, então é amém para mim. Amém? Então o incrédulo, sempre, irmãos, sempre o incrédulo, ele vai fazer objeção. Toda vez que você for pregar para ele, ele vai falar, a mais, está cheio de mais, ele está. Ele não sabe falar amém, ele sabe a mais. Isso chama conjunção adversativa na nossa gramática. Quando você fala mais, é uma conjunção de divergência, tá? Quando você fala e, é uma conjunção que une as palavras. Quando o Senhor Jesus pregou, ele deu a ordem de por todas as nações, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse e, na nossa linguagem, identifica que o nome do de trás é igual ao nome do da frente, e o outro tem o mesmo nome do meio. O e é uma conjunção adjetiva, ela junta, os três têm o mesmo nome. Pode perguntar para um professor de português. Por isso que está lá, em nome do Pai e do Filho, porque o nome do Pai é igual ao do Filho, e do Espírito Santo, o nome do Filho é igual ao do Espírito Santo. É uma conjunção adjetiva, identifica que os três têm o mesmo nome. Mas quando fala mais, é uma conjunção adversativa, não lembro agora o termo, faz tempo que eu estudei isso.
mas é uma conjunção de recusa. Em vez das pessoas falarem mais isso e mais aquilo, por que não fala amém, irmão? Né? Que é assim seja. Bom, o incrédulo ele sempre tem disso, né? Ele quer continuar incrédulo. E quando você apertar mesmo na palavra, aí ele espana logo, aí ele sai correndo vazado. Ele não aguenta. A gente às vezes fica tolerando, o Senhor Jesus suportou eles quanto tempo? Mas na hora que não dava mais, porque estava chegando perto de cumprir com os propósitos de Deus, o incrédulo nunca herda, tá? Não se engane, o incrédulo só atrapalha a vida do crente e nunca herda. 40 anos aquele povo pelejou no deserto e ficou no deserto. Os filhos deles eram incrédulos. Eles entraram por benefício, mas eram incrédulos. Pega lá os 12 espias. 10 filhos daquele povo eram incrédulos. Somente os 2 velhos eram crentes, Josué e Caleb. Uma geração má gera outra geração má. Mas depois do incrédulo, aí o irmão Brana pega aqui, eu já vou encerrar também, rapidinho, sobre o manufaturado. Vamos ver o que o profeta fala sobre o manufaturado um pouquinho, como é que ele é. E lembra que o profeta diz, todo grupo tem as 3 classes, cuidado, discirna as pessoas. O irmão Brana diz, o cristão discerne a todos, mas de ninguém é discernido, porque discernir o Espírito Santo, gente, não tem condições. Às vezes a pessoa pensa, esse homem está fazendo loucura, não sabe que ele está dirigido pelo Espírito. Encontramos que estes operam tal como seu pai Judas. Ali estava Pedro e os demais apóstolos, que eram os crentes verdadeiros. Ali estavam os 70, que eram os incrédulos. Judas todavia estava ali com eles, o qual era o crente manufaturado. Que fazem estes? O que eles fazem? Estes são os que permanecem até que possam encontrar algum erro. Todo